Muito boa noite a todos. Vamos dar início ao último live do Faz a Tua Mudança deste ano. Um live que traz também aqui uma novidade para 2026. Um live que estará completo no canal do YouTube do Faz a Tua Mudança. Hoje vamos falar de um tema que é um tema que será um pouco desconfortável para algumas pessoas, ou talvez não. Não é um tema que se calhar seja para todos, mas é um tema que nos toca a todos. É o tema quem és tu quando estás sozinho. Não é quando estás a trabalhar, não é quando estás a cuidar dos outros, não é quando estás a ser forte. É quando o mundo se cala, quando estás no teu silêncio. Aquele silêncio que nos obriga a sentir, que nos obriga a ouvir, pensamentos que muitas vezes evitamos, e muitas pessoas não têm medo, na realidade, de estarem sozinhos. Têm medo é de estarem consigo próprias. Por isso é que cada vez mais, e no mundo em que estamos a viver, com toda a evolução e inovação, com o IA, com a agitação, com o andar a correr de um dia, todos os dias, na verdade, muitas vezes arranjamos escapatórias de nós próprios para não estar connosco próprios. Estar ocupado é sempre mais produtivo. Estar ocupado é muitas vezes para não estarmos sozinhos com os nossos pensamentos. Muitas vezes o estar ocupado no nosso dia-a-dia é uma fuga. Contudo, ao longo da minha vida e com a experiência e com o conhecimento, há de facto uma grande diferença entre solidão e solitude. Porque na solidão nós somos empurrados para ela. Nós fomos forçados a estar sozinhos, ou muitas vezes não temos muitas pessoas, e fomos forçados a estar numa posição que não estávamos à espera que ela existisse. Na solitude é diferente. Somos nós que tomamos a decisão de nos sentarmos no nosso canto para ler um livro, para parar 10 minutos, para que faça sentido algo na nossa vida. Eu lembro-me quando eu saí de casa e após ter encontrado um sítio para viver, lembro-me que foi uma fase difícil, mas nunca... Eu passava naquela casinha pequenina que eu tinha em Arcozelo e passava do quarto para a sala e tinha a casa de banho e eu olhava para o espelho e dizia: vai tudo correr bem. E sentava-me no sofá a ver a televisão, ou a tratar da roupa, e na realidade eu não me sentia sozinha. Eu estava sozinha, fui empurrada para estar sozinha, agora sei que essa é mais solitude. Eu forcei-me a estar sozinha. E nessa solidão, muitas vezes nós confundimos duas coisas que não são a mesma coisa. Solidão é quando nos sentimos sós contra a nossa vontade, e solitude é quando nós escolhemos estar só connosco para efetivamente verificar o que é que queremos fazer, ou então porque assim decidimos estar a beber uma imperial, a comer uns camarões e decidimos estar no nosso canto. A solidão dói, a solitude revela o melhor e o pior de nós. A solidão enfraquece, a solitude, quando bem vivida, fortalece-nos e dá-nos uma nova visão de vida. Eu tive uma pessoa que me disse: a solitude não magoa. Não magoa. O que magoa é quando nós encontramos lá e nunca paramos para nos ouvir. Porque tu também podes escolher a solitude, tu podes escolher estar sozinha, tu podes escolher estar a ler um livro ou estar a fazer uma outra situação por opção, e mesmo assim não estares contigo própria. Mesmo assim, teres pensamentos que se calhar não são os melhores. E isto leva-nos tudo aos nossos 3 eus. Alguém sabe quais são os 3 eus? Quando nós estamos sozinhos e quando nós vivemos. Aqui encontramos muitas vezes pessoas que dizem que eu não consigo estar sozinho, pessoas que estão sempre ocupadas, pessoas que fogem do silêncio, pessoas que estão sempre rodeadas de várias pessoas, pessoas que sozinhas não sentem paz. O problema não é a ausência dos outros na nossa vida, é a nossa ausência de nós. É termos a nossa capacidade de, quando estamos sozinhos, que tipo de pessoa é que eu sou e que tipo de pensamentos é que eu tenho.
Será que fazemos essa pergunta? Será que temos a coragem para efetivamente admitirmos quais são as verdadeiras razões dos meus pensamentos quando eu estou sozinho? Há pessoas que não têm medo de estar sozinhas, têm medo de ouvir o que dizem a si próprias quando estão sozinhas. Aqui encontramos a nossa máscara do forte, aquela ou aquele que aguenta tudo, que não pede ajuda e que chora sozinho. A máscara do prestável, a máscara do está sempre disponível, a máscara de nunca quer incomodar, a máscara de se vai esquecendo de si. A máscara do produtivo, está sempre ocupado, nunca descansa sem culpa, ou porque trabalhou demais e não teve tempo para ir ao ginásio, não teve tempo para ler, não teve tempo para telefonar ao familiar que andava a evitar e confunde valor com desempenho. Não sei se alguns de vocês concordam ou não, mas muitas vezes estas são as nossas máscaras diárias. A máscara do forte, a máscara do produtivo, a máscara do prestável. São as máscaras que nos protegem até ao dia que nos cansam e que nos leva às nossas perguntas: quem é que eu sou quando estou sozinho? Os 3 eus, eu quando estive a analisar e a pensar nisto, e com base em algumas situações da minha própria vida e da minha experiência, todos nós vivemos com 3 versões dos nossos eus. Todos nós temos esses eus, não há uma pessoa que tem um e outra pessoa que tem outro. Todos nós temos. O problema é quando eles não conversam entre si. Aí é que está a diferença. Nós temos o eu público, que é o eu social, aquele eu que eu digo quando estou na rua. É verdade, Ivone, tantas vezes, não é? Todos nós temos os 3 eus. Agora, é preciso conviver com eles e tentar entendê-los da melhor forma possível. O eu público, aquele eu do eu sou forte, eu sou resiliente, eu sou positiva, eu dou conta de tudo. É o eu que funciona, é aquele eu que resolve e que aguenta. Este foi o meu eu durante muitos anos. O eu da fazedora, o eu deixa estar que eu faço, o eu deixa estar que eu ajudo, e depois nem sempre corria bem, porque muitas vezes as pessoas também abusam desse eu, não te valorizam e acabas por ser o eu que é o eu social e público, porque é preciso para tu sobreviveres, em muitos casos. É o eu que funciona, sem dúvida, mas não é o eu ideal. Depois temos o eu ideal. O eu ideal é quem eu gostava de ser. Mais tranquila, mais confiante, mais leve, mais organizada, mais alinhada comigo. Na verdade, o eu ideal chega com a clareza. A clareza que eu falo no meu livro dos 4 passos. É a clareza de que, afinal, eu no meu eu público sou tudo isto, quem é que eu quero ser no meu eu ideal? Eu quero ser mais calma, eu quero ser menos agitada, eu quero dizer mais vezes sim a mim e não aos outros? É aquele eu que vive na esperança e às vezes na frustração, porque não damos o passo que falta. Assumimos uma clareza, mas depois não passa de uma intenção. É aquele eu do eu quero, eu gostava, só que eu gostava é um desejo, o eu quero é uma mera intenção, na realidade. Tu dás um passo para esse teu eu ideal, fazendo uma ação, e aí sim, aí já passa a ser algo concretizável. E depois tens o teu eu íntimo, que é o eu que se relaciona muitas vezes com o tema do nosso live. Aquele eu de quem sou eu quando estou sozinha. Quando eu chego a casa, quando eu me atiro para cima da cama, quando eu estou exausta, quando eu tiro os sapatos, atiro a mala. Aquele que está exausto e aquele que diz: eu não fiz isto, eu devia ter feito isto de outra forma, eu não falei disto e devia ter feito, o que se critica. Qual é o teu eu íntimo? Será que todos nós não caímos nesse erro? Será que esse eu, quando estamos sozinhos, é tão poucas vezes usado ou é usado vezes demais? Que tipo de comunicação é que esse eu íntimo nos leva às vezes a não perceber de forma consciente que é um eu que nos tira as forças, que nos desgasta? O que é que tu dizes a ti próprio quando estás sozinho? Ou não fizeste o suficiente? Devias estar melhor, devias ter telefonado àquele cliente, não telefonaste, és sempre a mesma coisa, não te organizas, estás sempre a falhar. Será que existe esse eu íntimo?
Na verdade, não há problema nenhum em haver 3 eus. O problema é quando o público e o nosso íntimo não estão em sintonia. E aí compete-nos a nós, de forma consciente, de forma com clareza, pararmos e analisarmos como é que está o meu eu íntimo quando eu estou sozinha, ou sozinho, porque isto toca-nos a todos. Isto não é uma questão de mulher, não é uma questão de homem, isto é uma questão de o nosso eu quando estamos sozinhos. Este eu íntimo leva-nos um pouco também à nossa comunicação interna. Temos que trabalhar este nosso diálogo interno. Será que eu o trabalho de forma consciente? Eu até tenho algum desenvolvimento pessoal, eu digo eu quero, eu posso, eu consigo, ok, está tudo bem. Mas o que é que tu fazes com o eu quero, eu posso, eu consigo? Será que o eu quero, eu posso, eu consigo tem consciência de que muitas vezes nós atuamos quando estamos sozinhos com gatilhos de crenças que trazemos? Com atos repetidos que nós fazemos diariamente e muitas vezes nem temos consciência delas? Afinal, que tipo de comunicação é que eu tenho? A forma como tu falas contigo vai definir a tua autoestima, vai definir a tua autoconfiança, os limites que tu colocas a ti e os limites que tu colocas aos outros, as relações que tu estás disposta a aceitar e as relações que tu estás disposta a evitar. Nós não temos que ser agressivos, nós não temos que atuar de forma menos correta, mas podemos, ao analisar o conjunto destes nossos 3 eus, que se calhar se o meu eu íntimo não está conciliado com aquilo que eu quero fazer, está na hora de mudar, está na hora de fazer algo diferente, porque o teu mundo não é o meu mundo, mas o meu mundo pode ser construído com princípios e valores, com identidade, em que eu chego a casa e se eu estou na minha solitude ou na minha solidão, seja ela forçada ou não, como é que eu quero reagir a isso? Como é que eu vou ver a minha televisão? Como é que eu vou ver o meu dia? Será que eu sou uma falhada? Será que eu sou uma desorganizada? Será que eu estou com muita barriga? Será que eu estou com mais celulite? Como é que eu vou gerir isso? Será que é assim tão fácil? Não sei. Não sei. Este é um tema que não é um tema fácil, não é? É um tema que nos confronta um pouco connosco e que, com muito carinho, eu coloquei esta questão no canal do Faz a Tua Mudança do Instagram. E foi engraçado porque a maior parte das pessoas escolheram este tema. E eu, quando o escolheram, eu pensei, meu Deus, foi um dos temas que, quando eu comecei a estudar e a evoluir, e nesta fase do Faz a Tua Mudança, que mais me confrontaram comigo própria. O estar sozinha. E como é que eu queria estar sozinha e que me queria estar alinhada com o meu eu público e com o meu eu íntimo. Não é um tema fácil, não é um tema que nós possamos dizer com toda a legitimidade e de forma perentória. Eu sou assim, eu no íntimo sou assim. Mas quem me conhece sabe, eu não gosto do síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Não é verdade. Nós temos sempre o próximo nível, nós temos sempre o próximo passo e nós temos sempre a próxima oportunidade de nos darmos melhor a nós. Mas é um tema que não é tão linear quanto isso. E de forma perentória, em muitos momentos, e ainda hoje, eu sabendo com clareza quem sou, a minha identidade, quem eu quero ter, respeitar o modelo do mundo dos outros, mesmo que eu possa não concordar, embora muitos não aceitem o meu, e está tudo bem. O importante é que nós estejamos em paz e façamos sempre as coisas dentro, como diz a Cristina Ferreira, porque a vida é nossa. A vida é nossa. Mas esta pergunta é uma pergunta que, no final de 2025, pode ser uma pergunta interessante para vocês fazerem, uma pergunta para vocês analisarem. Quem é que sou mesmo eu quando estou sozinha? Será que a minha comunicação interna, quando estou sozinha, não está a colidir com aquilo que eu estou a dizer lá fora e a fazer lá fora? Será que esta incongruência me está a fazer bem? Será que esta incongruência é aquilo que eu quero levar para a minha vida e dar aos outros? A tua voz interna vai se tornar o teu destino.
porque na realidade nós falamos em média 14 horas por dia com esta nossa segunda vozinha. Se alguém tiver mais que uma, já não é um problema meu, aí já é outro problema. Mas a nossa voz interna, a nossa comunicação vai se tornar o nosso destino, a nossa consciência de quando eu me sento no sofá e decido estar sozinha. Será que a minha autocrítica excessiva é tão grande, a ideia de perfeição que eu quis de mim e de tudo que eu faço, o perfeccionismo desmedido, a exigência sem compaixão? Será que eu me perdoo pelas minhas falhas quando eu estou sozinha? Será que eu consigo fazer uma análise, uma autocrítica? Ok, eu podia ter feito isto de outra forma. Como é que eu vou fazer isto? Aceitando e para que a próxima vez não volte a acontecer. Nós perdoamos os outros, não é porque as pessoas até mereçam perdão, porque muitas vezes há coisas que custam, não é? Mas o perdão é para tu teres paz. Mas se tu perdoas para teres essa paz, será que não está na hora de perdoares a ti própria quando estás sozinha? Em vez de estás a chicotear constantemente porque eu devia ter feito e não fiz, porque eu fui e não fiz, porque eu não telefonei, porque eu tenho que ser perfeita. A perfeição não existe. A perfeição não existe. A perfeição é imperfeita e por isso é que não existe. Aprender-nos a aceitar quando estamos sozinhos e quando vem algo que diz porque aquilo não estava perfeito, aquele projeto não estava perfeito, para e ressignifica. Eu dei o meu melhor, eu preparei de forma a dar o meu melhor, então entrega e confia. Tu não podes controlar o que é que a pessoa que vai analisar esse projeto vai fazer. Vocês concordam com alguma coisa que está aqui? Isto faz sentido para vocês? Acontece no vosso dia-a-dia? Não acontece? Gostavam de analisar algumas situações quando estão sozinhos? Paula, Ivone, Slate, espero que vos faça sentido e que sejam pontos que marquem aqui no final do ano, que vocês analisem de quem é que eu sou e quem é que eu quero ser quando estou sozinha. Se tu falasses com uma amiga como falas contigo, será que ainda terias essa amiga? Como é que eu sou quando estou sozinha? A mudança começa, no fundo, na nossa intimidade. É quando nós paramos, quando nós analisamos todo este bolo, o meu eu público, o meu eu ideal, o meu eu íntimo, o meu eu quando eu estou fora, o meu eu quando eu estou dentro, o meu eu quando eu estou sozinha. Começa na nossa intimidade, na nossa clareza, no que é que eu quero quando ninguém opina. O que é que eu quero quando não tenho o beca-beca do vizinho, do pai, da mãe, dos filhos a dizer o que é que tu deves ou não deves fazer? O que é que... Obrigada, Ivone. O que é que a minha clareza me leva ao que é que eu quero? Neste meu íntimo, quando eu estou sozinha, o que é que eu não negocio de maneira nenhuma? Eu não negocio colocar-me em causa. Eu não negocio ter autocrítica excessiva. Só pecamos por o fazer poucas vezes, verdade. Esta clareza era mesmo muito importante, porque de facto, quando eu estou sozinha, o que é que eu quero ver com a minha clareza? Que valores e a minha identidade me trazem? Será que a minha necessidade de perfeccionismo é assim tão grande que não possa ser vista de uma outra forma? Nós não temos que ser os maiores na nossa vida, nós temos que ser os melhores e dar o melhor. Mas o melhor é nós próprios quando estamos sozinhos. A beca-beca da minha amiga, é verdade. Mas a tua amiga é o beca-beca para te levar para a clareza e para a melhor harmonia dos 3 eus. É uma amiga muito chata, essa tua amiga, de facto, Ivone. Depois, comunicação. Como é que eu me trato quando eu erro? E quando estou sozinha? Quando sai a tal máscara e entro na casa, atiro as chaves para cima da mesa ou para o móvel do hall de entrada, como é que eu comunico? E qual é o passo pequeno que eu faço para que eu chegue a casa, tomo um banho, relaxe, vá buscar um copo de vinho,
ok, o dia até correu bem, houve certas coisas que correram menos bem, mas eu continuo fiel à minha identidade. Eu aceito-me, eu perdoo-me. Se eu tiver alguma coisa para esclarecer, então pego no telefone e esclareço, mas permito-me ter o meu eu quando estou sozinha. Na verdade, eu tenho a certeza, porque mais do que o conhecimento e do que nós aprendemos nos livros, é também a nossa experiência de vida. E como eu costumo dizer, 53 anos de idade, a certidão de nascimento não engana. E muitas das coisas que eu partilho convosco, partilho porque fazem parte da minha experiência. Fazem parte de quando o meu marido partiu, em que eu tive que ser forte, não tive muito tempo para fazer luto na altura, e quando me sentava na janela da cozinha, quem era eu? Eu chorava, eu tinha dor, mas o que é que eu fazia? Podias ter feito de forma diferente, o que é que tu vais fazer aqui? Eu não tinha clareza, e admito-vos isso, não tinha clareza. Da mesma forma que não tinha clareza, e muito menos identidade de quem eu era, e que me colocava em causa em muitas situações. Portanto, quando vos falo de quem é que tu és quando estás sozinha, é porque, de facto, muitas vezes nós somos os nossos principais sabotadores. Somos os principais sabotadores na clareza que não temos, na identidade que esquecemos que queremos ter, na falta de comunicação interna que temos para connosco, no amor que temos para connosco. E quando vos falo-vos porque, de facto, já passei por isso e é muito gratificante. E por isso vos convido a esse desafio e vou-vos deixar um desafio no final deste live, que não é coragem de mudar tudo, é a coragem de mudar uma coisa de cada vez e manter de forma consciente e consistente essa mudança, no mínimo 30 dias. E se um dia, no terceiro dia, falhares, volta para trás e volta ao primeiro. E no 10º dia, se falhares, volta para trás e está tudo bem. Mas o importante é que quando tu decides, não, eu vou parar, eu quando chegar a casa até posso refletir, mas não vou estar aqui a ruminar em algo que eu já não posso resolver, porque tu não podes resolver um cabelo do passado. O passado já passou, o passado é de pedra, mas o teu presente e o teu futuro é de barro e compete-te a ti moldá-lo. Qual é a primeira coisa que eu vou analisar para chegar no meu eu íntimo, no meu eu ideal, eu consiga chegar a casa em vez de continuar a ruminar e a punir-me, me consigo olhar e dizer, olha, eu hoje correu bem isto, parabéns a ti. Estou um pouco cansada, mas vou descansar. Aquilo correu menos bem, mas estou preparada para que amanhã eu possa fazer melhor. Que a tua pequena mudança do amanhã seja a mudança que seja feita de forma consciente e consistente. Muitas vezes o que está em causa na nossa vida, o desalinhamento que cansa mais do que o trabalho, não é isso que nos esgota. Não é a vida que nos cansa. É o desalinhar que existe entre os nossos eus. Entre o eu que eu sou para o público, o eu que eu gostaria de ser e o eu quando estou sozinha. Quem quer ser quando estás sozinha? Alinhares estas 3 frentes, verás que vais ter melhor clareza e vais ter melhor propósito, vais ter melhor relacionamento contigo e com as pessoas que te rodeiam. Quando escolhemos a solitude e decido estar ali porque eu assim decidi, não é para nos isolarmos, é para nos alinharmos com os nossos 3 eus. Não é fugir do mundo, é reconciliar-te contigo, é alinhar o teu discurso externo com o teu diálogo interno. É tu alinhares o teu eu que tu passas todo o dia a falar no trabalho, a falar nas reuniões, a falar nas reuniões dos amigos, etc., e que o alinhes com o teu interno quando tu estás sozinha contigo. Não é fácil. Isso é muito fácil para mim. Ok? Terei o maior prazer de falarmos um pouco sobre isso. Não é assim tão fácil, mas é desafiante, mas é muito gratificante. Quem tu és quando estás sozinho
é quem decide ser quando ninguém vê. Na verdade, sejas tu religioso ou não, ou tenhas que religião tenhas, até pode ser uma força superior, nós nunca estamos sozinhos. Haverá sempre alguém a ver se nós estamos a ser coerentes connosco ou não. E és tu que decides. Ninguém vai viver por ti, ninguém vai escutar por ti, ninguém se vai alinhar por ti. E por isso, lidera a tua vida antes que te liderem a ti. Não te julgues pela pessoa que mostras ao mundo. Observa como tu te tratas quando ninguém vê. É essa pessoa, esse alinhamento, que te vai levar à verdadeira pessoa que tu queres ser e à tua verdadeira liderança. E marcar a diferença não tem que ser grande. Tem que ser um passo de cada vez. Um pequeno passo. Se chegaste até aqui, agradeço-te. A quem for ouvir este live, posso-vos dizer que deixo-vos um desafio e não só uma reflexão. Que preencham 4, não sei se estão com papel, se não estão, mas depois também podem pausar e puxar isto para trás e puxar isto para a frente. Quando estou sozinha, eu tenho o hábito de... E escrevam, exemplo, ruminar no que fiz o dia todo, normalmente de errado, ou ruminar o que aconteceu no dia anterior, ou procrastinar, ou comer sem parar, ou estar 2 ou 3 horas em scroll nas redes sociais. Portanto, quando estou sozinho, eu tenho o hábito de traço e preenche. E ser honesta. E ser honesto contigo próprio. 2. Isso dá-me, traço, a curto prazo, o quê? O que é que essas atitudes te dão? Alívio? Fuga? Uma anestesia? Uma calma? Isso dá-me o quê? 3. Mas custa-me, traço, a médio prazo. O que é que te custa determinados comportamentos que tu fazes sozinha? A médio prazo. Energia? Autoestima? Falta de autoestima? Falta de foco? Falta de paz interior? E o novo hábito que eu vou impor nos próximos dias? Caminhar 10 minutos? Ler 2 ou 3 folhas de um livro? Ver um filme? Fazer um journaling de 5 minutos diariamente para saber como é que eu agradeço por todas as coisas boas da minha vida? Alongar, fazer uns alongamentos? Fazer um telefonema que me esqueci de fazer e que era importante? Um pedido de perdão? Uma tarefa importante antes de olhar para o telemóvel? Portanto, eu deixo-vos este desafio. Quando estou sozinho, eu tenho o hábito de... Isso dá-me o quê a curto prazo? Mas custa-me o quê a médio prazo? Um novo hábito mínimo que eu vou implementar depois deste live ou amanhã, quando acordar. A mudança não acontece quando tudo está pronto. A mudança acontece quando tu decides. Agradeço-te imenso o facto de estares e quero que saibas que tu não tens que ser perfeita, tu só tens que ser verdadeira e coerente. Contigo e com os teus 3 eus. O teu eu ideal, o teu público e o teu íntimo. Tenho aqui uma ótima prenda de Natal para ti. O Faz a Tua Mudança com apenas 4 passos é exatamente uma pequena mudança para tudo isto. É uma semente que te faz parar de forma simples, de forma prática. Uma semente que te faz pensar em ti, que te faz pensar nos teus objetivos, na identidade que tu queres ter e também nos teus 3 eus. Tenho também uma novidade para quem estiver interessado, o treino intensivo de PNL da consciência à ação, no dia 13, 14 e 15 de março de 2026. Mais do que a teoria, vamos à prática, porque é isso que Faz a Tua Mudança acredita, na praticidade, dando reais ferramentas às pessoas para se alinharem, para se ajudarem a si próprias, quando têm alguma situação de autoestima, quando precisam de comunicar melhor. Vai sair um giveaway amanhã, em que é a oferta de uma vaga para esse treinamento. Espero que te faça sentido.
Desejo-vos a todos um feliz e santo Natal, um Natal com muita paz, muita saúde, muito propósito. Um Natal em que seja sempre um recomeço. Aliás, faz um ano em que eu estava numa situação muito, muito dura. Num Natal verdadeiramente duro. E isto só leva a que nada na vida é definitivo. Tudo é temporário. Inclusive como comunicas e como queres estar quando estás sozinha. Obrigada a todos, boas festas e um Feliz Natal.